Rádio RPI, do coração de Deus para o seu coração, trazendo aqui a apresentação com o seu irmão evangelista Carlos Lopes, falando sobre a ceia do Senhor, porque é necessário tomar a sua ceia. Mas cuidado que tem muitos aconselhando que não é necessário tomar a ceia. A ceia do Senhor, ela é uma forma de você estar em Cristo Jesus. Entendeu? A ceia do Senhor, ela te mantém ligada ao corpo. Se você não tem a ceia do Senhor, você não é incorporada no corpo do Senhor Jesus Cristo. Sim, porque a carne, ela representa o corpo do Senhor. E o vinho, ela representa o corpo do Senhor, ou seja, o pão, né? O pão representa a carne, o corpo do Senhor. O vinho representa o sangue. Quando você não participa da ceia, você não está em comunhão com Cristo Jesus. Você está em comunhão com a carne, em comunhão com as coisas da vida. Está lidando com o ser humano, não está lidando com aquela ordem espiritual benigna da parte de Deus. Pode fazer o que for, você pode orar, pode buscar a presença do Senhor, pode fazer um bocado de coisa, mas se você não ceia, você está em falta. Você está em falta e alguma coisa vai dar errado lá na frente. Provavelmente até o Senhor vindo buscar a igreja, você nem participe. Ah não, mas Carlos Lopes, eu vi um estudo assim, que fala assim. Olha, cada um ensina o que quiser, né? E não vamos ser contra a quem está ensinando. Porque Deus deu um entendimento, uma visão para cada um. Deus deu várias igrejas, Deus permitiu várias igrejas para cada um seguir a sua doutrina. Mas a palavra diz que no final das contas, todo joelho se dobrará. O joelho daquele que profetizou, que falou, que cantou, que orou, que buscou a face, todos os joelhos se dobrará diante de Deus. Prestará conta aquilo que fez na terra. Então, se você descarta alguma coisa da Bíblia, quando a palavra nos fala que não pode tirar nem um tio da Bíblia sequer, então você está tirando. Você está tirando. Você entrou por um conhecimento, por um entendimento, estudou a Bíblia bastante e chegou a uma conclusão que realmente é aquilo que você estudou. Mas tem muito mais coisas para você aprender diante de Deus. Então vou estar apresentando para você aqui os louvores da harpa cristã. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê vitória. Amém. Quero saber se você sabe disso aí. Porque quando você não ceia, você se perde. Você não está próximo a Jesus para conhecer tudo que ele viveu. Então eu quero te apresentar aqui uma palavra do Paulo, nos falando em 2 Coríntios, capítulo 11. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Se fala de Paulo,
está se falando de alguém que é semelhante a Cristo. E se você estuda a palavra de Deus, você vai saber disso. Então olha só aqui. Outra vez digo, está aqui no versículo 11, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 16 em diante. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Você pode dar mais lida por aqui, vai lendo essa palavra, 2 Coríntios, capítulo 11, falando do sofrimento de Paulo. Tá? Então você fica nesse negócio aqui. Agora vamos ouvir aqui mais um pedacinho do louvor sobre a ceia. Importante é você estar adorando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não se faz parecer com a lei dos homens, com a doutrina de homens infiéis. Porque todos foram o impedimento de Ele fazer muito mais obras que Ele teria que fazer na terra. Tá bom? Então vamos aqui ler. Vamos continuar em 2 Coríntios 11, nós lemos alguns versículos aqui, a partir do 16, né? Agora nós vamos ler aqui, vamos ler aqui a partir do 29. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Você não vai achar qualquer coisa de Paulo aqui indicando que você não deve tomar a ceia, porque isso é perda de tempo. Só queria que você procurasse isso aqui e me enfrentasse depois com essa palavra. Mas vamos lá, vamos pegar mais um pedacinho de louvor sobre a harpa cristã.
está uma informação sobre Paulo. Paulo está nos falando sobre os falsos profetas, onde você não deve segui-los, onde você não deve ir atrás deles, onde você não deve seguir os conselhos deles, porque eles vão tirar a oportunidade de você entrar no reino de Deus. Olha o que ele fala aqui: estou zeloso. Viu? 2 Coríntios 11, versículo 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Forte, né? Muito forte. Vai sofrer por estar pregando uma coisa que não é de Deus. Se você já não viu algumas novelas, alguns filmes por aí, de Jesus chegando e arrebatando todo o teu povo, e lá na igreja, olha, a maior parte da igreja desaparecendo, sendo levado, e aí mostra sempre lá um pastor que não foi, entendeu? Alguns obreiros ali que não foi, alguns discípulos que estão ali que não foram. Isso é muito triste, né? Você tem que estar preparado para com isso. Amém? Vamos ouvir mais um pouquinho da ceia. O convite está feito. Olha aqui, palavras de Paulo novamente. 2 Coríntios 11. Ó. Mas o que eu faço, versículo 12 em diante. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será
conforme as suas obras. Aí você vai dar uma lida aqui em Apocalipse 21, já até abri aqui algumas advertências. É 22, perdão. Apocalipse 22 diz: Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha, tem mais aqui, ó. Vamos ler aqui o versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa é a advertência para todos nós. Essa advertência eu ouvi da boca de alguém. E por consideração, eu gosto dele, dessa pessoa, mas eu não pude admitir tanta coisa que eu vi. Então, se eu ouvir, não gostei, eu tenho que confrontar com isso. Não preciso confrontar com a pessoa face a face. Não preciso chamar a pessoa para um debate. Não preciso... Não, porque cada um vai dar conta a Deus daquilo que fez. Então, se ele fez alguma coisa errada, ele vai dar conta. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, quem vai dar conta sou eu. Então, eu tenho que ser verdadeiro quando a palavra me avisa e diz, faz assim. E eu vou e faço assim. E é assim que Deus tem me dado. Então, o assunto aqui é ceia, né? Então, a ceia é de muito valor para a nossa vida. Toma a ceia. Toma a ceia. Não é por qualquer coisa que você deixa de tomar ceia. Tem uma oportunidade ali que dão a você para você ir até a frente e pedir perdão. Você vai à frente e pede perdão e naquele mesmo instante você toma a ceia. Então, se você está em pecado lá fora, você não está tomando a ceia e acha que os outros também não devem tomar, isso é perigoso, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.